escutar, não. Pois então, hoje, 8 de março, vamos discutir aqui um pouco sobre a Ordem Ambiental Internacional, né, da parte do texto que eu extraí alguns pontos para a gente discutir, né, de uma obra que o Wagner Costa Ribeiro elaborou e que mostra para a gente uma história, né, de tratados internacionais, de quando se começa a discutir a questão ambiental em escala mundial, né, e quais os motivos que levaram a essas discussões. Eu construí essa linha de tempo a partir do texto, né, que foi apresentado para a gente para leitura, e eu fiz esses destaques, né, para a gente ter mais ou menos a noção do que o autor coloca para nós. Então, vejam, não é uma discussão que a gente diz assim, ela é muito antiga. Então, na data, para a gente, que hoje nós estamos em 2021, né, começa os primeiros registros em 1900, para alguns vai dizer, não, tem muito tempo. Mas se a gente for olhar a história da humanidade, né, esse é um tempo curto, né, considerando o tempo histórico. Mas na nossa organização de pessoas que entraram no modelo de produção rápido, né, esse também é um tempo que a gente vai dizer que é muito curto. Mas os impactos que nós já estamos vendo desse tempo curto, eles são muito significativos. E tem urgência de que a gente mude a nossa forma de nos relacionar com a natureza. Então, assim, primeira reunião, né, está lá em 1990, e foi uma convenção para a preservação de animais, pássaros e peixes da África. Então, nesse período se viu que alguns países que tinham terras no continente africano, eles estavam saindo do continente europeu, principalmente, e estavam indo para o africano para fazer caça, né? E a caça estava se dando de modo predatório. Então, independente do que tivesse lá, eles gostavam mesmo. Era de exercer uma prática de tiro, né? E aí, a partir das armas, a utilização de arma de fogo, eles estavam fazendo uma caça indiscriminada, né? Sem controle. Com isso, em 1902, eles viram que os estudos apontaram que os pássaros, principalmente, eles eram muito importantes para a agricultura. Então, o pássaro ia, comia semente de uma árvore, e ele ia, defecava naturalmente, né? E a semente estava nas suas fezes. Então, ali já fertilizava o solo e tinha condição de nascer uma nova árvore. E a maioria frutífera e que estava sendo utilizada na agricultura. Então, a segunda convenção disse o seguinte, olha, bem, está tendo essas caças aí, né? Inclusive foi quando começou esse modelo de safari, né? De juntar pessoas e dentro de um carro ir lá para a savana africana e atirar, né? Para fazer um tipo de diversão, né? Que eles tinham, que era a prática da caça. E aí, em 1900, viu o seguinte, teve uma nova reunião, né? A convenção lá na Inglaterra, reuniu de novo esses países, né? E disse, olha, vamos maneirar, vamos deixar os pássaros fora, porque se a gente comprometer a agricultura, vai poder causar fome, e aí é melhor a gente evitar. Em 1923, em Paris, houve um congresso internacional para a proteção da natureza. Esse daí foi considerado um congresso que ampliou, tá certo? E disse, olha, vamos incluir aqui fauna, flora, porque do jeito que a gente está, já está havendo muita degradação, e aí a gente compreende que as árvores são importantes, tudo é importante, então tem que ter muito controle quando a gente for intervir nesse funcionamento da natureza.
Em 1933, teve essa conservação, né, a Convenção para a Conservação da Flora e Fauna em seu estado natural. É como se, na verdade, eles tivessem visto a condição de construção de áreas que seriam prioritárias para que elas mantivessem seu estado natural. Vendo também que estava começando a acontecer a expansão das construções de residências, né, dos espaços urbanos. Então começou essa discussão, olha, muita casa, muita terra sendo construída, mas a gente precisa ter os espaços naturais preservados. Em meados, né, entre 50 mais ou menos, houve a Convenção de Paris, e essa teve como base a construção de bases para realmente eles começarem a coletar dados científicos sobre a questão do funcionamento da natureza. Então, essa construção, uma foi nos Estados Unidos e a outra foi na Rússia. Essas duas bases viram que existia o polo, né, ártico, que lá poderia dar sinais, ter evidências de como os seres humanos poderiam se manter durante mais tempo no planeta, conservando os ambientes, mas também utilizando, né, ou realizando suas práticas. Nesse período, quando eles começaram a fazer essa Conferência de Paris, eles fizeram uma avaliação desde 1900, o que de fato tinha se conseguido com essas convenções, com o Congresso. As reuniões tinham surtido que efeito. E, infelizmente, eles constataram que não tinha havido grandes avanços, que continuavam as práticas de caça, dessa vez, caças ilegais e com a matança de animais, como os elefantes, porque tem o seu marfim, que tem um valor comercial elevado, rinocerontes. Então, houveram constatações muito tristes, que mesmo naqueles acordos que os países tinham feito, não estava sendo cumprido. Esse Tratado Ártico, ele foi muito importante, né? Isso já em 1959, e ele começa a ser consolidado mesmo em 1961, porque eles viram que, além do intercâmbio científico, que as duas bases, né, tanto da antiga União Soviética quanto dos Estados Unidos, poderia trazer para que estudiosos tivessem condição de dialogar entre si, e lá não tivesse a prevalência de uma só nação, né, mas tivesse um conjunto de estudiosos, eles viram que lá só podia ser estabelecido, esse funcionamento só podia existir se houvesse uma diplomacia ártica, que seria algo que o que estaria sendo estudado lá e descoberto não iria ser posto como algo para estratégias de novas guerras ou de novos confrontos. Mas, de certa maneira, estava se vivendo um momento da Guerra Fria, né? Então, existiam interesses também de ter um maior conhecimento para poder saber como agir estrategicamente em casos de deixar o inimigo mais fragilizado. Então, quem estava lá nessas bases, essas duas bases, era proibido, por exemplo, de discutir sobre questões territoriais, né? O Chile, que tem a maior parte do seu território lá no Ártico, e a Argentina também tem uma parte, eles não foram convidados para participar dessa discussão. E aí já gerou um certo conflito. Eles tiveram que entrar no Conselho Nacional, Internacional, para poder rever essa situação, porque eles tinham território lá. Como que eles não podiam fazer parte desse intercâmbio científico e acompanhar os trabalhos que estavam sendo realizados? Então, assim, houveram avanços, né, principalmente a partir de 1961,
sobre esse tratado ártico, para que países que, inclusive, têm as suas questões territoriais, né, tem um território lá nesse polo, eles também começassem a agir, né, dentro dos estudos dos recursos naturais e também tivesse o modelo cooperativo implementado, né, para que eles tivessem essa condição de dialogar sobre os recursos naturais que estavam lá disponíveis, mas principalmente sobre o que de fato seria importante se manter para que o planeta todo não entrasse em risco, né? Então, assim, a discussão ambiental, como vocês estão vendo, ela vem historicamente sendo construída. E muita coisa que se resolve externamente depois passa a ser implementado no Brasil, né, de forma interna. Inclusive, com o avanço de colocar mais equipes, existe também uma equipe brasileira que se juntou nessas bases, né? Hoje a gente tem a base brasileira de pesquisa, e eles também têm importantes constatações sobre a história da evolução do planeta. Inclusive, eles retiram da profundidade o gelo, onde tem vírus e bactérias que foram eliminados ao longo da história, mas que com a camada agora do degelo mais profundo, que a gente chama frost front, né, que está sendo derretido, esses vírus têm a condição de voltar novamente a circular na nossa atmosfera e que isso pode causar um risco iminente à população mundial. A exemplo do que hoje a gente está vendo aí com o Covid, né? O que gera o Covid, o coronavírus, mas que os estudiosos ainda não têm certeza se ele é fruto desse desprendimento. Então, ainda estão em pesquisa, porque a parte do Polo Norte, ele não tem tanto conhecimento, tanta pesquisa como se tem no Ártico, né, que é do Polo Sul. Então, é preciso ainda avançar, e é daí a dificuldade que eles estão tendo para identificar exatamente se veio realmente, foi originado dos animais silvestres, né, que os humanos entraram em contato a partir do consumo, ou se é algo que também está sendo desprendido, né, e que talvez seja apenas o início, né, de um processo que o aquecimento global e as mudanças climáticas já apontavam, porque a pandemia já estava previsto, mas não sabia exatamente qual seria o vírus, nem quando ela iria acontecer. Então, hoje a gente está bem vivenciando, né, o que poderá vir, o que poderá acontecer com a humanidade. Já existem pesquisas mais aprofundadas que eles falam que essa pandemia, né, que nós estamos vivendo, ela não chega nem perto do potencial destruidor do que pode vir a acontecer, né, nos próximos tempos aí que estão por vir, que a gente está indo em direção a ele, devido ao avanço das ameaças climáticas, das mudanças climáticas e do aquecimento global, que nós somos os principais responsáveis por isso. Então, assim, é um texto introdutório para que a gente tenha noção de que a discussão é complexa, porque a humanidade insiste em não mudar o seu modo de pensar e não construir essa consciência planetária. Então, era isso das partes que eu consegui retirar, né, do texto, que a gente fez a leitura, e a partir de agora a gente vai encerrar aqui para partir para a segunda